Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é seu auxílio e seu escudo. Oremos. Onipotente, Deus Criador dos céus e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, Tu, Senhor, és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tu, Senhor, é este a quem o escritor descreve como bom e que a tua misericórdia, Senhor, estende-se de geração a geração a todos aqueles que amam o teu nome. Nesta manhã de segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024, nós queremos te dar graças, Senhor, pelo dom da vida, pela saúde, pela noite que passou, pelo descanso, por este novo dia, Senhor. Te damos graças. Permita, ó eterno Deus, que nós possamos ouvir-te, possamos sentir-te, possamos vivenciar a experiência única contigo, Senhor. Faça isso através daquilo que podemos fazer com o nosso próximo. Cuide de nós. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renove em nós um espírito reto e guia-nos pelo caminho eterno. No nome de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, o lecionário propõe para nós hoje, dia 5 de agosto de 2024, o texto bíblico da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a 10, mas nós queremos ler na segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 5 até ao versículo 10. E assim nós lemos: porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oremos. Sempre eterno Deus, nosso Pai, nosso Criador, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Palavra esta feita lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Entregamo-nos a cada dia nas Tuas mãos, pois que nós queremos honrar, dignificar, nós queremos, ó eterno Deus, fazer com que o Teu reino venha e a Tua vontade seja feita aqui na terra e nas nossas vidas. Poderoso Deus dos exércitos, és Tu, Senhor. Por isso, nesta manhã, nesta tarde e nesta noite, capacite-nos, Senhor nosso Deus, para podermos sentir, presenciando as Tuas benesses, ó Deus. Obrigado pela vida. Senhor nosso Deus, trouxemos diante de Ti o irmão Paulo Saul, trouxemos diante de Ti o irmão Carlos, trouxemos diante de Ti a Lina, Senhor, trouxemos diante de Ti, enfim, todas aquelas pessoas que se sentem mal. Permita, ó Deus, Tu que és a fonte da vida, trazer saúde, trazer alívio, consolo para aqueles que choram e, sobretudo, alento para aqueles que choram não por causa da partida dos seus entes queridos, mas por falta de atenção, de consideração, de respeito, enfim. Que a Tua vontade, Senhor nosso Deus, seja feita por nós.
Obrigado, Deus, por todas as coisas. Vele por cada um de nós. Nós te pedimos isso, nos merecimentos de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. O lecionário propõe para nós hoje o tema que diz: o cristão precisa aprender a perdoar. O cristão precisa aprender a perdoar. É verdade que nós temos o tema do mês que diz que não nos conformemos com este mundo. E o tema para esta semana, de 5 a 11 de agosto de 2024, é: o cristão transformado perdoa. O cristão transformado perdoa. Uma pessoa transformada perdoa. Algumas pessoas têm dificuldades para aceitar o perdão de Deus. Outras já não conseguem se perdoar. Esta semana vamos atentar e aprender como uma pessoa transformada perdoa sempre aqueles que o ofendem. Sim, o cristão precisa entender que o perdão religa a relação quebrada por causa do pecado. Apesar dos nossos pecados, Deus nos perdoa e por isso precisamos aprender a perdoar também os outros. No texto que nós acabamos de ler, nós encontramos realmente situações. Aí o que nós vemos é o ofensor que é perdoado por causa do amor que nós temos em Cristo e uns pelos outros. Na verdade, na secção que nós lemos, Paulo escreve sobre uma pessoa que o ofendeu, mas não cita o nome. É provável que fosse um membro da igreja de Corinto, pois seu pecado afetou não apenas Paulo, mas com outros semelhantes, outros membros da congregação. É isso Paulo que fala no versículo 5 deste capítulo 2 da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. A comunidade já havia disciplinado essa pessoa de alguma forma, apesar de o texto não fornecer detalhes sobre sua punição. Paulo pede que não se aplique mais nenhum castigo ao ofensor. É hora de perdoá-lo e consolá-lo para que a excessiva tristeza não prejudique o verdadeiro propósito do castigo, a saber, restaurá-lo à comunhão. 2, versículo 7. A palavra de Paulo constitui uma declaração pública oficial que anula todas as declarações anteriores. O amor deve substituir o castigo. Entre outros motivos, Paulo havia escrito a carta severa para testar a capacidade de Coríntios ou dos coríntios de obedecer. A igreja se sujeitaria à autoridade apostólica ou não. A congregação de Corinto havia se mostrado obediente ao condenar o indivíduo culpado. Aqui, no capítulo 2, versículo 10, Paulo afirma que perdoar o ofensor porque a comunidade já o perdoou. O apóstolo oferece o perdão na presença de Cristo para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Satanás tenta, mesmo vencido, não descansa, não reconhece que na verdade ele está vencido. Por isso Paulo apela à comunidade a perdoar por causa do amor que nós temos, por causa de tudo aquilo
que nós, na verdade, conhecemos e sentimos. É claro, na Sagrada Escritura, o perdão está ligado à salvação, onde nós encontramos a salvação, onde nós encontramos a alegria, onde nós encontramos a comunhão, onde nós encontramos a koinonia entre os membros, entre o povo. Na verdade, nós encontramos o perdão em grande estilo. É importante que cada um de nós, no seu dia a dia, saiba discernir e saiba oferecer o perdão. Pois que se nós olharmos pela oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, Ele é peremptório em afirmar: perdoe as nossas dívidas, ó Deus, tal como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Uma grande ligação, na verdade, entre o perdão que nós oferecemos ao nosso próximo e o perdão que nós esperamos que Deus nos dará, que Deus entenderá a nossa posição. Vejamos que neste caso de Paulo, o ofensor não reconhece, na verdade, a sua culpa, mas depois de receber o castigo, o ofensor mostra uma tristeza muito profunda. E Paulo reconhece na tristeza a possibilidade de querer regenerar-se, de querer, na verdade, pedir o perdão ou redimir-se do ato ou dos atos que foram praticados, que não têm nada a ver com aquilo que deve ser a característica, que deve ser o chamado de todos aqueles que se chamam pelo nome de cristãos. É verdade que Paulo perdoa, e ele diz no último versículo: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Precisamos de perdoar, precisamos. O perdão é, em primeiro lugar, em primeira instância, entre o ofensor e o ofendido. E isso deve constituir-se numa forma de vida. E é esta forma de vida que traz exatamente uma nova comunidade a avançar, uma nova comunidade a se aceitar, uma nova comunidade crescer. Não haverá crescimento sem perdão. Não haverá progresso quando nós sentimos aquela dor na garganta, aquela dor no coração. Não haverá. Haverá crescimento, haverá progresso, haverá sucesso se na verdade nós pudermos reconhecer e pedirmos o nosso perdão a todos aqueles que nos tenham ofendido, como é o caso que Paulo relata na história desta segunda-feira. Permita, Deus, que nesta nova semana que começamos, Ele nos ensine a termos este grande dom, o dom de podermos perdoar. Ainda que a pessoa não venha a ter conosco, mas nós vamos lhe dar a conhecer que na verdade nós o perdoamos. Permita, Deus, que esta semana seja a semana em que nós vamos aprender, e não é só aprender, mas metermos em prática para que a nossa vida seja um manancial de alegrias, para que aquilo que nós fazemos seja feito sem peso de consciência, sem outros motivos por detrás de nada, mas seja apenas a alegria em Cristo que nos moverá. E isso não precisa que nós tenhamos alguém que nós devemos um perdão. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo perdão, o dom que nós recebemos de Ti. Ensina-nos a vivermos este dom nesta semana, Senhor. Ensina-nos a perdoarmos todos aqueles que nos ofendem. Isto nós te pedimos, ó Deus,
nos merecimentos de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.